Pois bem, então para continuar a nossa conversa, eu evoco aqui para vocês o verso 5. O verso 5 vai ser a resposta de por que as línguas faladas em Atos 2 não são pregações para aquelas pessoas do verso 9 ao verso 11. E a prova disso é que Pedro vai se levantar para pregar. Pedro se levanta para pregar. Agora, o verso 5 começa a nos dar uma indicação de quando Pedro se levanta para pregar, para quem ele estava pregando, não eram pessoas de outras nações? Se Pedro prega em uma língua, como pode todo mundo que está ali entender a língua que Pedro prega? Agora eu chamo a atenção para que você venha comigo no verso de número 5, que comprova que todas aquelas nações mencionadas ali, do verso 9 ao 11, não precisava de Pedro ou do pessoal falar em línguas para pregar para eles. Por quê? Porque todos que estavam ali, o verso 5 comprova serem filhos de judeus de todas as nações existentes debaixo do céu, conhecedores perfeitamente do idioma paterno. O verso 5 diz: habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos e de todas as nações que há debaixo do céu. Ou seja, essas pessoas que estão aqui, os partos, medos, elamitas, Judéia, Capadócia, Ásia, Frígia, Panfilha, esse pessoal todo que está aqui, gente, na verdade eram pessoas que moravam em outros países, em outras regiões, mas que vieram morar depois em Jerusalém ou estavam visitando Jerusalém porque era a festa do Pentecoste, uma das festas nacionais de Israel, que é o Pentecoste, que é a Páscoa, é a festa dos tabernáculos. Essas são festas anuais. Os judeus que moram em países vizinhos, ou que moram até em lugares distantes, ou até mesmo os prosélitos. Prosélitos são gentios convertidos ao judaísmo. Os prosélitos se convertiam à religião de Israel, a religião dos judeus. Eles saíam dos países onde eles moravam, podia ser lá em Roma, podia ser onde fosse. E uma vez por ano eles iam lá na cidade de Jerusalém. Por exemplo, no dia que Jesus morreu, Jesus morre um dia antes da Páscoa. Jerusalém estava lotada de pessoas. Jerusalém tinha por volta de 500 mil habitantes na época do Novo Testamento. No dia da morte de Jesus, que era o dia da Páscoa, tinha provavelmente 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas em Jerusalém. Tinha muita gente lá visitando, porque era uma das festas anuais, que as pessoas saíam de tudo quanto é lugar. Saíam, por exemplo, partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Frígia, Panfilha, Líbia, vindos de Roma, cretenses, árabes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, diz o verso 11, tanto prosélitos. Era costume essas pessoas saírem e irem na Páscoa, tudo para Jerusalém. Saíam de onde moravam e vinham para Jerusalém na época do Pentecostes. Saíam de onde moravam e vinham visitar Jerusalém na festa de tabernáculos. Então, esse pessoal que está aqui em Jerusalém no dia de Pentecostes, gente, são todos eles, vamos dizer assim, judeus da dispersão, que moravam em países distantes, vinham visitar o seu país, portanto conheciam a língua materna. Não precisava falar em línguas para que eles entendessem a pregação, entende? Tanto que Pedro, quando se levanta, fala numa língua que todos eles entendem a pregação de Pedro. Entende o que eu estou falando? Não são a hora que eles falam em línguas que ele está pregando para esse povo aqui. Não precisava falar em línguas para pregar para eles, porque todo esse pessoal que está aqui, querendo ou não, são judeus, são parentes de judeus, são convertidos ao judaísmo. Eu vou provar isso para você. Por exemplo, no verso 14, Pedro diz assim: varões judeus. Sim, sim, esse pessoal aqui, partos, medos, elamitas, frígia, são judeus. Ele diz varões judeus no verso 14. No verso 22, Pedro diz assim: varões israelitas. Esse pessoal que está aqui é israelita, mas é israelita que veio da Frígia, da Panfilha, do Egito. Israelitas, ou a comunidade judaica que morava em Roma e vieram para cá. E possivelmente a partir dessa conversão aqui, que eles vão ter com a pregação de Pedro, não em línguas, mas a partir dessa conversão aqui, os que vieram de Roma, finalzinho do verso 10, voltarão convertidos ao cristianismo para Roma. Vai nascer possivelmente a igreja de Roma, que Paulo vai mandar a carta aos romanos. Essa igreja de Roma
Os estudiosos dizem que possivelmente nasce de convertidos do dia de Pentecoste. Ou seja, tinha judeu que morava em Roma e vinha para Jerusalém no dia de Pentecoste. Quando Pedro está pregando, ele diz no 14, varões judeus. No 22 ele diz varões israelitas. No verso 29 ele diz varões irmãos. Varões irmãos. No verso 36 Pedro diz, ó casa de Israel. Então, esse argumento de que as nações que estão aqui são nações que, para pregar para eles, Jesus então batizou o pessoal no Espírito Santo, fez eles falar em línguas para pregar para eles, não procede. Porque na hora que eles falavam em línguas, não estavam pregando para eles. Quem pregou para eles foi Pedro quando se levantou a partir do verso 14. As línguas não foram para pregar para eles. Tudo bem? As línguas não foram. Como não foi também para pregar no dia de Cornélio. Tá bom? Então as línguas não foram para pregar para eles. Para pregar para eles foi Pedro se levantar e falar numa língua materna. Uma língua que todo mundo entendesse. Aí você fala, mas como é que pode esse pessoal ser de tantas as nações e Pedro levantar e falar numa língua e eles entender? Sim, eles todos entendiam por quê? Porque eram varões judeus, verso 14, varões israelitas, verso 22, varões irmãos, verso 29, casa de Israel, verso 36. Todos eles conheciam a língua natural, a língua maternal. Pedro não pregou em línguas, tá bom, gente? Então, o nosso ponto 3 é, as pregações, as línguas não foram dadas visando pregar o evangelho. Essa interpretação de que o pessoal falou em línguas aqui, para poder pregar para o pessoal do verso 9, 10 e 11, não procede. Porque se quando eles estão falando em línguas já estão pregando para o pessoal do verso 9, 10 e 11, não precisava Pedro levantar no verso 14, ficar de pé e então começar a pregar para eles. Se já pregou, por que pregar de novo? Então, veja só, a pregação de Pedro é a partir do verso 14. Até ali, o que eles ouviam é as pessoas engrandecendo, ou seja, engrandecendo as maravilhas de Deus. As pessoas estavam falando em línguas, declarando maravilhas de Deus em línguas que eles podiam entender lá do país onde eles vieram. Tá? Mas, vamos dizer assim, houve uma interpretação de línguas aqui. Houve uma possibilidade de entender as línguas aqui. No entanto, as línguas não foram dadas para pregar para eles, porque as línguas não existem para pregar para pessoas. Biblicamente, gente, biblicamente, quem fala em línguas não fala numa língua estrangeira. Essa ideia de que eles falaram na língua estrangeira não é verdade. Falar em línguas não é falar em língua estrangeira, ok? Até porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 2 e no verso de número 13, Paulo diz assim, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistério. Por que em Atos 2 não é língua estrangeira para pregar para esse pessoal estrangeiro? Não é língua estrangeira para pregar para pessoal estrangeiro, não é. Por quê? Porque quem fala em línguas fala a Deus. E aqui está dizendo no capítulo 14, verso 2, que o que fala em língua não fala a homens. Por isso as línguas não são para pregar. Porque quem fala em línguas não fala a homens. A Bíblia diz que quem fala em língua fala a Deus. Consegue entender isso? Por quê? Por que não fala a homens? Porque diz assim, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Fala mistério com quem? Com Deus. Quando eles falavam em línguas aqui, eles falavam diante de Deus. Porém, essas línguas, houve uma interpretação. Alguns teólogos, Wayne Grudem, no seu livro de teologia sistemática, ele menciona que possivelmente aqui houve dois dons. O da língua falada e possivelmente o da interpretação, porque eles ouviram na língua deles. Assim como na igreja, quando alguém fala em línguas e uma outra pessoa ora a Deus para que haja interpretação e traz a interpretação das línguas na língua materna, no nosso caso o português. É possível alguém falar em línguas e alguém interpretar as línguas. Parece que esse fenômeno se deu no dia de Pentecostes. As línguas foram faladas e o pessoal que conhecia essa língua do país onde eles viviam ou moravam, ou já moraram um dia, eles conseguiram interpretar essas línguas. Consegue entender? Porém, as línguas é uma fala a Deus e não uma fala ao homem, porque o homem não entende. Muito bem. Não há na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, um exemplo sequer de pregação em línguas, gente. Não há um exemplo. Eu estou batendo forte nessa tecla porque os nossos irmãos tradicionais
batem o pé que as línguas aqui faladas são línguas para pregar. E como hoje tem escola que ensina línguas, nós não precisamos mais desses dons aqui, do dom de línguas. Por quê? Porque hoje nós podemos aprender línguas em escolas de francês, inglês, espanhol, alemão. No entanto, não é isso que está acontecendo aqui. Nós precisamos dos dons, sim. Nós precisamos das línguas, sim. Porque as línguas você fala a Deus. E o apóstolo Paulo diz que aquele que fala em línguas a si mesmo se edifica. Tá bom? Então, repito, não há na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, um exemplo sequer de pregação em línguas, pois tal coisa não era necessária, pois não havia barreira linguística aqui em Atos 2. Não havia barreira linguística para precisar de um dom de línguas. Não havia. Todos falavam a língua universal da época, que era o grego koiné. É só você ver que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Por que todo o Novo Testamento foi escrito em grego? Porque era a língua universal da época. O grego koiné era falado por todos na época do Novo Testamento. Tanto que os apóstolos, os discípulos de Jesus que escreveram a Bíblia, escreveram na língua grega. Pedro possivelmente aqui pregou em grego ou até em aramaico, e todos entenderam, porque eram varões irmãos, varões judeus, varões israelitas, eram todos aqui judeus que vinham de outras nações, mas estando em Jerusalém, podem ouvir o apóstolo Pedro pregar em grego koiné, e todos entenderam, e naquele dia quase 3.000 almas se converteram. Finalizando esse ponto sobre a questão das línguas aqui em Atos 2, eu queria, e também fazendo uma parceria com Coríntios 14, a gente precisa entender a essência do falar em línguas. Primeiro eu mostrei que ele é a prova do batismo no Espírito Santo. Segundo eu mostrei que ele diverge do ser selado pelo Espírito Santo. Um é confirmação que você pertence ao reino de Deus, o outro é poder e capacitação. Ok? Terceiro, as línguas não foram dadas para pregar o evangelho. Espero que tenha ficado claro isso para vocês aí. Não foram dadas para pregar. Então, quarto ponto é precisamos entender qual é a essência então de falar em línguas. E aí eu vou te falar qual é a essência. A primeira essência de falar em línguas é a oração. 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, diz: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Por quê? Porque quem fala em línguas, diz o capítulo 14, verso 2, quem fala em línguas fala numa língua a Deus. O que fala em língua estranha não fala a homens, fala a Deus, visto que só Deus entende. Então o primeiro propósito do falar em línguas não é pregar o evangelho para alguém. O primeiro propósito do falar em línguas é falar com Deus. Você fala, mas por que falar em línguas? Eu não posso falar normalmente com Deus? Mas a Bíblia diz que meu espírito, quando eu falo em línguas, se eu orar em outras línguas, meu espírito ora bem. E isso é o apóstolo Paulo que escreveu, a menos que você não concorde com o apóstolo Paulo. Ele diz: se eu orar em língua estranha, meu espírito ora bem. 1 Coríntios 14, 14. Se eu orar, eu falo com Deus e falo numa língua estranha. E não estou falando com homens. Mas os outros não entendem. Mas não é para ele entender. Eu estou falando com Deus. Entende? Estou falando com Deus. Uma outra razão para você falar em línguas é 1 Coríntios 14, 16. Diz assim: se tu bem disseres com teu espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua oração de graças. Então, a oração em espírito, a oração em línguas, ela é uma oração de ação de graças, de gratidão a Deus. Outra coisa, Atos 2 e 11 mostra que um dos propósitos das línguas são magnificar ou discursar sobre as grandezas de Deus. Porque lá diz: todos temos ouvido em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Aí, que bênção as línguas podem proporcionar na vida da pessoa que fala? Bom, 1 Coríntios 14, 4 diz: quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Então, a marca da bênção de Deus nas línguas é a edificação, tá bom? Ou seja, comunhão direta com Deus e com o homem, o qual enche o crente de gozo, fé, paz, longanimidade, mansidão. O crente é abençoado além do que pediu, porque é aquele que é capaz de fazer infinitamente muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Que poder é esse que opera em nós? É o poder de Romanos 8, 26, que diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar,
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Deus é louvado e se faz presente na vida do crente, porque ele habita na vida da igreja, por meio dos louvores. E quem ora em línguas, ora em espírito e louva a Deus. Portanto, ora bem.